podcast Drops Cultural. IFSU Passo Fundo. Cícero nasceu numa família rica, municipal de Roma, de ordem equestre, e foi um dos maiores oradores e escritores em prosa da Roma antiga. Sua influência na língua latina foi tão imensurável que se acredita que toda a história posterior da prosa, não apenas no latim, como nas línguas europeias no século XIX, seja ou uma reação a seu estilo ou uma tentativa de retornar a ele. Cícero foi um advogado, político, escritor, orador e filósofo da gens Túlia da República Romana. Eleito cônsul em 63 a.C., junto a Caio Antônio Híbrida. Embora tenha sido um orador e um advogado de sucesso, Cícero acreditava que sua carreira política era sua conquista mais importante. Foi durante o seu consulado que, segundo a conspiração de Catilina, tentou derrubar o governo romano através de um ataque por forças estrangeiras. E Cícero suprimiu a revolta, executando 5 conspiradores sem uma validez legal. Cícero também liderou a campanha em meio à ditadura de Júlio César pelo retorno do governo republicano. Logo depois da morte de César, Cícero se destacou como inimigo de Marco Antônio nas lutas, pelo poder que se seguiram atacando-os numa série de discursos. Acabou proscrito como inimigo do Estado pelo segundo triunvirato e consequentemente executado por soldados por sua ordem em 43 a.C. Depois de ser interceptado numa tentativa de fuga da Península Itálica, suas mãos e sua cabeça foram cortadas como vingança no Vingança de Antônio e exibidas no Fórum Romano. Na Roma, Cícero defendia muito o direito natural e a justiça, e teve como seu principal legado a ética, a liberdade e o Estado, e dizia que a base disso tudo era a honestidade. Cícero sempre buscava resolver os problemas de uma forma racional, utilizando da sabedoria e sem levar os seus instintos naturais em consideração, sem trazer os sentimentos pessoais para a discussão. E ele demonstrava também, principalmente demonstrando isso com o senso de justiça que ele tinha. E esse tipo de pensamento é usado até hoje nos tempos atuais na justiça. Para Cícero, a definição de justiça é como se fosse uma virtude social, como se os homens e a sociedade em si se constituíssem ao redor dela. Cícero também tinha uma definição de república, que seria o ponto central do interesse da teoria política ao pensamento romano. Algo bem importante que Cícero criou foi o critério de legitimidade, que nada mais, nada menos, era uma ação de defesa da Constituição, ou seja, ela atribuía obrigações aos governantes, e caso não fossem cumpridas, o governo deveria ser deposto. Algumas frases de Cícero: não basta adquirir sabedoria, além disso é preciso saber usá-la. A ignorância é a maior enfermidade do gênero humano. Os homens são como os vinhos. A idade azeda os maus e apura os bons. Se ao lado da biblioteca houver um jardim, nada faltará. Não há nada que não se consiga com a força de vontade, a bondade e principalmente o amor. Podcast sobre o filósofo Cícero, feito por Pedro Américo Simões Tomazoni,
Gabriel Lauer Campigotto e Pedro Henrique Padilha, do primeiro ano do ensino médio do IFSU Campus Passo Fundo.